sou nada mais que barro, e através daquele vaso Deus então fala comigo. Então eu ouvi a voz do Senhor e me disse: eu sou Deus poderoso, mandei ali só para te mostrar que eu posso te quebrar e te fazer um vaso novo. Eu está nesse lugar, o seu nome é Jesus maravilhoso. Muitos vasos ele ouve e vai quebrar, amassar e modelar, para depois passar no fogo. E depois que o fogo santo te queimar, tu serás um vaso novo e verdadeiro, para toda boa obra preparado, e serás sempre usado nas mãos santas do Rei. Amém. O presbítero Antônio de Queiroz vai ler a palavra e o pastor José Neto vai estar orando ao Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos à leitura da palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se e dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Amém. É o versículo 17. Amém? Glória a Deus. Tenho o prazer de saudar os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? Vamos apresentar essas vidas que vão descer as águas nesta manhã, né? Que Deus já vai fazer o renovo. A partir do momento que você descer as águas e retornar, Deus já fez o renovo na tua vida, né? O que foi passado, nós não devemos lembrar mais. Vamos lembrar agora do presente diante de Deus, porque não tem coisa melhor do que a gente descer nas águas e receber o renovo do Espírito Santo de Deus, né? Porque esse Deus é maravilhoso. Então, todos que vão descer as águas, né, foi uma escolha maravilhosa que vocês fizeram, né? E agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus por essa maravilha que está acontecendo na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Soberano Deus e bendito eterno Pai, neste momento, ó Deus, aqui nós estamos, meu Pai, nesta manhã, meu Pai, apresentando essas vidas, meu Pai, que vão descer as águas, meu Pai, apresentando, meu Pai, cada um, meu Pai, para que eles venham receber o renovo, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, é o Deus que renova, é o Deus que transforma, é o Deus que muda a vida, Pai. Então, meu Pai, neste momento, ó Deus, estamos aqui, meu Pai, apresentando cada um, meu Pai, que se encontra aqui, meu Pai, neste momento, meu Pai, desse batismo, Senhor, que o Senhor, meu Pai, chegue aqui, meu Pai, renovando essas vidas, meu Pai, colocando, meu Pai, sabedoria na mente de cada um, meu Pai, colocando, meu Pai, o discernimento, meu Pai, que eles vão receber, meu Pai, teu Espírito, Senhor. Então, meu Pai, neste momento, Deus, eu estou aqui te agradecendo em nome de Jesus, amém. Amém. 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em choro meu gozo tornou-se
graça, plena gozo, meu filho Tobias. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. E Jesus. A Bíblia diz que em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. O termo cristão remete-nos a pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. É conveniente que nós, professando essa fé, possamos nos aproximar o máximo possível do exemplo de Cristo. Jesus, ele não necessitava, pois ele é o ungido de Deus. O Cristo é exatamente o ungido de Deus. Porém, para que se cumprisse tudo em sua vida, como Cordeiro de Deus que ele o é, ele também foi batizado. Isso nós podemos ver nos textos bíblicos, ao qual foi lido, Mateus 3:13, também Marcos 1:9 ao 11, Lucas 3:21 ao 22, e também no Evangelho de João, do 1:23 ao 24. E nós vemos o exemplo também na primeira igreja, na igreja primitiva, nos tempos do apóstolo Paulo, no livro de Atos, no período apostólico, no capítulo 8, versículo 36, Filipe é levado até um certo servidor da rainha da Etiópia, e ele estava lendo e tentando interpretar um texto que está no livro do profeta Isaías, e tinha dificuldade, não tinha revelação do Espírito. E Filipe, chegando, aproveitou aquela oportunidade e pregou a Jesus, mostrando que o texto ao qual ele lia se referia ao Cristo, a Jesus que havia sido morto, mas que havia ressuscitado. O eunuco creu, e vendo água, ele se dirigiu a Filipe, dizendo: aqui tem água, o que me impede que eu seja batizado? E Filipe pronuncia a primeira regra, a regra principal para que o cristão, para que o homem, que a mulher seja batizado. Filipe diz: se creres verdadeiramente. E, meus amados irmãos, essa crença, ela é exatamente como diz as Escrituras, como está no livro de João capítulo 7, versículo 38, a Bíblia diz: se creres como diz as Escrituras. Não é uma fé baseada nos nossos conceitos, na nossa forma de imaginar as coisas ou de querer as coisas. É uma fé que se submete aos padrões bíblicos. É uma fé que procura andar de consonância ou de conformidade com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. E nós vemos também no livro de João, no capítulo 3, versículo 7 ao 17, João falando a respeito do batismo, João pregando, e a mensagem do batismo não era nada moleza, não tinha nada de moleza, né? Nós vemos que João dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João dizia para os que queriam ser batizados. E ele se submetia a esse sacramento que é ensinado à igreja, que é o batismo, né? E ali eles se batizavam arrependidos dos seus pecados. Então a fé é essa: Cristo é o único e suficiente Salvador da minha alma. Essa é a fé. E a submissão é a palavra. São as regras para ser batizado. A submissão à palavra de Deus. É o crente tentar, dia após dia, andar em conformidade com as Escrituras Sagradas. Eu sempre gosto de destacar que é bem certo que somos falhos. Vai ter dias que nós vamos acertar aí 5%, no outro 10%, 20%, porque a fé ela é progressiva.
A Bíblia diz que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, ele vai raiando, raiando até se tornar dia perfeito. A fé é progressiva, meus amados irmãos. Então, nada mais justo do que o crente, como Jesus, ir crescendo na graça e no conhecimento. Mediante vocês já terem feito a sua profissão de fé, quando ouviram o ensino discipulado que foi feito pelo presbítero Elcio, e confessando que Jesus é o único e suficiente Salvador, eu não me detenho mais às formalidades, mas creio que todos vós desejam ser batizados como manda as Escrituras, isso seguindo o padrão bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Amém. Creio também que todos vós creem em Jesus em primeiro lugar como único e suficiente Salvador, e que os mesmos haverão de procurar se submeter à palavra, às ordenanças da palavra, também ao estatuto da igreja a qual os irmãos resolveram congregar, porque é uma decisão de cada um, e que vão nessa caminhada reconhecer e respeitar as autoridades que Deus constituiu na terra para presidir a sua igreja. Com o tempo os irmãos vão tendo a ciência de toda a diretoria da igreja, e os irmãos devem, não uma obediência cega, mas uma obediência à luz da palavra. O pastor, os presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, missionária, primeiro vice-presidente, segundo vice, diaconisa, cooperadora, todas merecem o respeito da igreja. Mas enquanto elas estiverem dentro da palavra. Se o pastor sai da palavra, se o pastor se desvia por caminhos tortuosos, deixa de cumprir aquilo que está na Bíblia, deixa de se submeter à palavra para impor as suas próprias regras, esse não é digno da vossa obediência, não é digno do vosso respeito como autoridade eclesiástica. Pode até ser digno até do respeito como ser humano, pois todos somos dignos de respeito, mas quando ele sai do padrão da palavra, ele perde a autoridade sobre o rebanho, né? Mas os irmãos orem pela igreja, orem pela presidência da igreja, orem pelos obreiros de uma forma geral, para que Deus venha abençoar cada dia mais esse pequeno rebanho e momentos como esse voltem a acontecer com mais frequência. Amém, meus amados irmãos? Nós vamos cantar mais um louvor. Após esse louvor, o presbítero Elson vai estar orando a Deus. 447. Aleluia. De novo, Anda. já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Fez a lei escrita O teu coração, ao que já lida plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Pai do Senhor Jesus, Amém. Vamos louvar o nome do Senhor neste momento tão importante. glória a Deus. Nasceste De novo, a
nada já condi. Ô, glória! É preciso ao povo levantar o céu, sem alegria no teu coração, confusar a vida, plena salvação. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando volta passamos unidos e entramos Ô, glória! Glória a Deus! Venha conosco, o teu favor e a tua misericórdia nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém! Ô, glória!